Olá, sejam todos muito bem-vindos para um novo episódio do Pode Transformar, o podcast do Grupo Sinop. E hoje, a gente vai falar de um tema que a gente já falou no passado, mas Sinop, ele cresce tão rápido que a gente teve que voltar nessa edição com o tema, que é porque Sinop cresce tanto e quais são as tendências. E para falar sobre o assunto, aqui na minha frente, o Fábio Milhorim, ele é presidente da Assis, além de empresário local. Tudo bom, Fábio? Bom dia, tudo bom? Obrigado pela oportunidade do Grupo Sinop. Eu acho que esse tipo de discussão, ele engrandece muito aí a nossa sociedade, porque a gente conhecer a nossa história, conhecer os motivos pelo qual a gente chegou onde está, né, faz toda a diferença. Perfeito, Fabião. E aqui do meu lado, Feliciano Azuaga, economista da Unemat. Tudo bem, Feliciano? Tudo bem, mais uma vez, né, falando de Sinop, que é um assunto acho que bem fácil de falar, porque como você disse, né, cada 2 anos a cidade é uma nova cidade com mais 20 mil moradores, então a gente sempre tem novidade, né? Sinop acaba gerando headlines, né, sempre gera boas notícias e a gente vai tentar fazer esse panorama do que aconteceu nos últimos anos aqui na cidade. Então, deixa eu continuar com esse tema mesmo, Feliciano, com você, porque há uns 2 anos atrás você esteve aqui sentado na mesma mesa pra gente falar porque Sinop cresceu tanto, e a gente falou, não, tem que voltar com esse assunto, porque já mudou demais. O que mudou nesses 2 anos? Mudou que a cidade está passando por várias transformações. Uma das transformações que ficou extremamente evidente foi depois que saiu os dados do Censo 2022, a gente agora tem claramente, né, alguns números que mostram o que a gente percebia no dia a dia de Sinop. Então Sinop é uma cidade que tem uma taxa de crescimento altíssima, 4,5% de crescimento populacional. É como se eu pegasse todo ano e jogasse aqui para Sinop 2 Santa Carmens. Tá? Isso são mais ou menos entre 10 mil a 11 mil moradores novos. Então isso é um fenômeno que está se perpetuando. O segundo fator, a gente está passando por um processo acelerado de expansão da estrutura urbana do município, né? A gente está passando por um processo de expansão da cidade e, ao mesmo tempo, uma mudança do perfil demográfico que está abrindo novas oportunidades para quem quer investir. A gente está observando isso na construção civil, com a verticalização da cidade. A gente também está percebendo aí novas oportunidades econômicas e o principal destaque na economia é a agroindustrialização. Uma indústria que não existia aqui na nossa região, que era muito, não tinha demonstrado todo o seu potencial, que é a cadeia do milho. Hoje você tem agora a produção de energia, o etanol, você tem a produção de DDG, que eu gosto de chamar de whey protein do boi, que daqui a pouco vai virar uma commodity de exportação, principalmente para a Ásia. E isso em apenas alguns anos, tá? Nos últimos anos. Então, assim, mostrando que Sinop é uma cidade que se transforma a todo momento. E você, Fábio, como é que você viu esses últimos 2 anos? A gente vê nessa linha do Feliciano, né, a verticalização, ela está mudando muito o perfil da cidade. Então, antes o pessoal sempre procurava lotes e questão de loteamentos, né? E hoje o investimento está mais concentrado na verticalização. Acho que é um processo muito saudável para a cidade, porque ela estava se expandindo por mais de 940 quilômetros de zona urbana em Sinop, se você pegar o Alto da Glória até o Camping Clube, e isso gera alguns problemas na administração pública, alguns gargalos de investimento, e principalmente na logística. Então a gente precisa, como uma Smart City, a gente fala, se reinventar, né? Esse conceito de você morar mais próximo do trabalho, ter menos tempo de deslocamento para ter uma qualidade de vida melhor. Então a gente vê nesse sentido. E o outro que entra muito forte, a questão da industrialização. Essa questão da industrialização vai puxar outras indústrias no arrasto, como por exemplo a inovação, que é uma pauta que a gente inclusive está muito envolvido, eu e o Feliciano. Então você vê que essa mudança de chave, principalmente na industrialização, ela vai agregar muito valor aqui. Muito valor no sentido de o grão que a gente estava exportando antes in natura, ele agora passa a valer 2 ou 3 vezes mais ele processado, certo? Ele virando o álcool, o etanol, ele virando o DDG, como o Feliciano falou, e outros produtos que são de valor agregado maior, como por exemplo álcool para cosméticos e outras indústrias que utilizam esses produtos. Além disso, a gente vê um perfil onde aqui na região, vamos dizer assim, antigamente o pessoal tinha muita cultura de ganhar dinheiro na lavoura ou ganhar dinheiro na madeira e reinvestir em terras. Hoje o valor da terra ele já está um pouco proibitivo, já às vezes você não consegue mais fazer aquele investimento em terra. Então esse fluxo de investimentos ele começa a ser redirecionado para outros investimentos na cidade, como a verticalização que a gente falou, o setor imobiliário, claro, sempre foi dos motores do desenvolvimento de Sinop, mas também agora a gente enxerga muito nessa pauta da industrialização e da inovação. Vamos falar um pouco dessa industrialização e o que o sinopense ganha com isso?
Olha, o que Sinopense ganha com a industrialização é que quando você tem um processo industrial, você acaba resolvendo um problema, que é o problema de você pegar essas commodities, principalmente o milho, e você tinha pouquíssima rentabilidade, porque o custo para transportar para os portos do Sul, Paranaguá e Santos, era muito elevado, então você começa a agregar valor. Você deixa essa commodity mais próxima de uma planta industrial, isso agrega valor. E é interessante que regiões que se industrializam, você tem, primeiramente, um fluxo migratório, porque você tem que buscar mão de obra mais qualificada. Geralmente também a indústria ela proporciona salários mais elevados em relação à média da população, e isso ajuda a criar uma classe média. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né, que a nossa agricultura, é como se fosse o combustível do carro. E o setor de serviços, a indústria, é como se fosse o motor. É quem transforma esse combustível em energia e distribui perante o carro, né? Então, a indústria tem esse papel de capilarizar a renda que vem do agro, que é a nossa principal fonte de receita, e ajuda a constituir uma classe média sinopense. Quando a gente vê essa sofisticação do consumo, essa sofisticação do mercado de serviços de Sinop, tanto em serviços quanto bens, produtos, né? A gente vê a chegada de franquias, shopping centers consolidando na cidade, o mercado de entretenimento, turismo surgindo, principalmente devido ao nosso aeroporto também. Isso, em um dos aspectos, a indústria ajuda a acelerar esse processo, funcionando como um elemento enzimático, né? É um processo que Sinop alcançaria, mas com a indústria e essa modernização do setor produtivo, você acelera esse processo em alguns anos. E, Fábio, vocês falaram da industrialização, mas você citou também a inovação que tem crescido em Sinop. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Então, a gente está com um projeto aí, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o ecossistema de inovação de Sinop, que a gente chama de Hub Norte, de puxar essa pauta de inovação. Hoje, a inovação no sul do Brasil ela é muito forte. Ela representa uma parte significativa. Santa Catarina, se não me falha a memória, são 13% do PIB de Santa Catarina, vem da indústria de inovação. E essa inovação nada mais é do que você olhar para os seus processos e reinventar eles de uma forma que eles sejam mais lucrativos, né? Então você está fazendo, por exemplo, um processo dentro da tua empresa e você consegue reduzir custo, você consegue eliminar desperdício, você consegue agregar mais valor em cima daquilo. Isso faz com que você aumente a produtividade da tua empresa e cria empresas que prestam serviços para a solução desses problemas dentro do ecossistema. Então, essa parte de inovação eu enxergo como hoje está em voga, né? Uma coisa que está em voga. Então, você vê Santa Catarina, vê o Recife muito forte, né? Com o Porto, como é que é o nome lá? Porto Digital. Porto Digital em Recife, vê o ecossistema de Santa Catarina muito forte, né? Promovendo essas soluções. E a gente enxerga o quê? Que a gente aqui em Sinop pode se transformar num centro de inovação focado no agro, porque a nossa, vamos dizer, vocação aqui é agro. Então, você começar a resolver problemas da agroindústria, da agroindustrialização que está sendo criada agora, você resolver problemas da lavoura, da fazenda, são coisas que a gente estão aqui no nosso dia a dia e é onde a gente consegue agregar valor para as pessoas daqui e aí sim criar empresas que vão gerar alto valor agregado, porque quando você fala de inovação, você fala de um produto tradicional, né? Vamos pegar uma loteadora, ela precisa comprar área de terra e vender terreno, comprar área de terra e vender terreno. O faturamento dela está diretamente ligado ao custo. Quando você parte para a pauta de inovação, você consegue descolar o faturamento do custo. Você, às vezes, vamos dizer, para desenvolver um aplicativo, vamos dar um exemplo, para resolver o problema de um cliente, você vai custar R$100 mil. Para 2 clientes, talvez custe 120. Para 3 clientes, 130. Então, o custo teu ele não está diretamente proporcional ao teu faturamento. Você consegue descolar muito rapidamente, é lógico, acertando, né, o aplicativo acertando a indústria, você consegue descolar o teu faturamento do teu custo. Se você pegar hoje as maiores empresas do mundo, elas são quase todas da área de tecnologia, né? E ao longo da história, sempre as indústrias, as empresas, os países que investiram em tecnologia foram as empresas, os países, os povos que dominaram os outros povos. Então, a gente enxerga que hoje tem entrado muito recurso na região. A região, hoje, como a gente fala, se nossa região já cresceu um monte, com uma safra boa de soja,
e a soja puxando o desenvolvimento aqui da região, imagina agora onde a gente entra numa fase onde o milho já está rendendo mais para o produtor rural do que a soja. Então, ele já tem a soja, que já era vamos dizer, uma forma de ele ganhar dinheiro e dele crescer. Agora ele tem 2 safras rentáveis, 2 safras importantes para ele. Esse recurso vai entrar na região, como eu falei. Hoje o custo da terra ele já não é mais tão atrativo, você sair ampliando a área, comprando mais lavoura, ampliando a fazenda. A gente precisa organizar aqui como região, como sociedade, para a gente pegar esse fluxo de capital e criar outras indústrias. Então a industrialização a gente vê como uma realidade hoje já implantando, né? E a gente precisa agora, em cima desses produtos que estão sendo criados, criar outras indústrias para agregar mais valor ainda em cima dessa nossa commodity, né? Desse nosso produto que a gente produz aqui na região. Isso foi o segredo do que a China fez, né? A China hoje é do tamanho que é porque ela investiu nisso aí, justamente nesse ponto. E quando a gente pega aqui Sinop, um dos motores do crescimento dela foi a agricultura. Eu posso dizer também um pouquinho do desenvolvimento de loteamentos, construções. O que hoje é o motor? Continua sendo a mesma coisa? Ele se transformou? Ele se abrangeu para mais coisas? Olha, ele está se abrangendo. A gente tem que pegar a história de Sinop. Sinop teve ciclos, né? Eu até gosto de falar que Sinop é tipo uma fênix. É uma cidade que você pega da história de Sinop lá da década de 70. Foram várias tentativas e erros. Houve fracassos com a tentativa de plantio de mandioca para produção de etanol. Depois você vê a bandeira de Sinop, tem um café. E aqui a gente nem vê café hoje em dia, então foi uma tentativa e erro também. Deu errado na pecuária. Teve o ciclo da madeira, que impulsionou a cidade nas primeiras décadas, mas também houve um colapso desse sistema a partir ali dos anos 2000, com as operações, famosas operações. E a cidade hoje ela tem uma plataforma mais diversificada. Então, como eu falo, né, a minha tese é que Sinop tem como principal fonte econômica, o motor, né, sua energia motriz vem da agricultura, principalmente da agricultura de exportação, com as principais commodities, que a gente fez Sinop se conectar ao mundo. Só para pegar um dado, esse ano a gente já recebeu quase 6 bilhões de reais vindo do exterior. Tá? De cada 10 dólares, 4 estão vindo lá da China. Então, assim, o crescimento de Sinop se conectou ao crescimento do Sudeste Asiático. Esse é o primeiro aspecto. Só que esse recurso, dependendo da região, ele não é direcionado para a própria cidade. E aqui aconteceu o contrário. Você teve um desenvolvimento do segmento de serviços, você teve o desenvolvimento do setor da construção civil, agora você está passando por um desenvolvimento que é essa capitalização do agro, está criando a agroindustrialização. A gente tem um exemplo claro na cidade hoje, que é uma nova usina, que está sendo financiada por produtores rurais, através de uma cooperativa. Então, essa capitalização acaba fazendo com que a economia se diversifique. Lembrando também que a partir dos anos 2000, por questões de incentivo do poder público, houve a criação também da solidificação do setor de saúde, especialidades médicas, e do setor de educação. Então a cidade ela se consolidou. Se a gente pega aqui no eixo da 163, a nossa cidade é a que tem vai ter a maior resiliência para qualquer crise externa relacionada a uma crise em commodities. Por quê? Porque hoje eu tenho uma perna no varejo, no comércio, tenho uma perna na construção civil, eu tenho uma perna na agroindústria, tenho uma perna nas commodities. Então a cidade se diversificou. Base, agricultura, mas hoje eu tenho já novos alicerces sendo construídos e a gente vê isso de forma evidente no dia a dia da cidade. Isso aí é bem evidente, porque enquanto existem outras cidades da região que elas têm uma área produtiva maior, né? E se você pegar em termos de produção de soja, elas são maiores. Sinop, relativamente, a área rural dela é muito pequena comparada às outras cidades da região, né? Talvez seja uma das menores em termos de área rural. Mas o pessoal planta lá em Itaúba, por exemplo, a nossa fazenda é em Itaúba, e mora aqui em Sinop, entende? Então ele vai contratar o setor de peças, quando precisa de uma peça para uma colheitadeira aqui de Sinop, o mecânico que vai ser atendido lá na fazenda vai sair aqui de Sinop, ele vai comprar a casa para ele morar, construir, né? Comprar o lote aqui em Sinop, então tudo ele vai girar aqui em Sinop, vai trocar de carro aqui em Sinop, vai pegar o avião no aeroporto de Sinop, quando os parentes dele vierem visitar ele vão ficar num hotel aqui de Sinop. Então você tem essa parte de prestação de serviço e a parte de comércio é o que diferencia Sinop da região. Então Sinop eu vejo assim que ela é uma cidade meio que predestinada a ser isso, porque quando o seu N Pepino lá, o pessoal fez no mapa assim o desenho, né, escolheu essa cidade aqui, nós vamos colocar o nome da empresa nessa cidade,
Eu acho que ali eles já predestinaram a cidade a ser uma capital regional, entende? Acho que ali quando eles escolheram aquilo, quando eles, vamos dizer assim, profetizaram aquilo ali, né? Porque eles podiam ter escolhido qualquer outro pontinho do mapa, né? Aquele, quando eles apontaram, disseram, aqui vai ser a cidade que nós vamos dar o nome da empresa. Né? Acho que ali eles definiram que aqui ia ser a regional, e isso acabou através dos tempos, a cidade foi se adaptando, teve uma resiliência muito grande, né? Como o Feliciano falou, em sofrer várias crises, né? Então você pega os anos 80, aquela hiperinflação, o pessoal veio para cá, tentou plantar isso, aquilo, tentou fazer álcool de cana, não deu certo, de cana não, desculpa, de mandioca, não deu certo, tentou o ciclo do café, né? Pimenta. Eu tenho que pedir desculpa pro Breno do Empire, que tem café aqui, tá? Ele disse que tem café. Brincando. Mas isso daí de tentar muito as coisas não darem certo, já é uma cabeça meio ousada empreendedora, né? Porque você pegar hoje o mundo da tecnologia, o que as grandes big techs dizem é isso, quer testar e ver o que dá certo. Então essa já é uma cabeça do sinopense lá de trás de ser ousado e testar coisas novas. Eu acho que o próprio processo de colonização tem esse filtro de você trazer pessoas mais arrojadas. Porque vamos parar para pensar, década de 70, você falar assim, ó, vamos empreender no meio da Amazônia, sem energia, sem alimentação, com malária, dengue, um solo que não é propício para nenhum tipo de cultura. Certo da cabeça o cara não era, né? Quem era mais propenso a risco, geralmente é mais propenso a investimentos, a empreender com mais risco, aceitar mais risco, automaticamente foi selecionado para vir para cá. Então, às vezes, poderia ter desistido na primeira crise do café, na primeira crise da pecuária, na crise da madeira. Eu lembro quando cheguei aqui no final dos anos 2000, 2006, 2008, estava passando por um novo ciclo de transição, que era o final do ciclo da madeira. Muita gente poderia ter ido embora. As pessoas empreenderem em outras áreas. Alguns foram para a agricultura, alguns foram para serviço, alguns observaram que estava surgindo novas oportunidades na região. Então, eu acho que esse é o foco. E falando de inovação, como o Sinop tem uma característica que quando você olha as grandes benchmarks no mundo, aí você pega a China, você pega Recife, você pega Santa Catarina no Brasil, quando fala de inovação, muita gente acha que inovação é capital, só dinheiro. Você coloca dinheiro, mas se você não tiver o principal insumo, que é gente boa, gente empreendedora e gente qualificada, não adianta nada. Você vai conversar com o Silvio Meira em Recife, você vai para a CAT lá em Santa Catarina, eles vão falar, olha, quer inovar, quer aumentar a produtividade, você tem que ter 3 insumos. Gente, mas gente com qualificação. E aí essa é uma grande vantagem de Sinop. Como a gente tem várias universidades, escolas técnicas, centro da Embrapa, Empaer, você consegue fazer uma massa crítica abundante, que é o insumo principal. É que nem eu querer plantar e não ter terra. Aqui a gente tem muita terra para plantar. Então quando você conecta capital, pessoas qualificadas, governo, as coisas começam a surgir naturalmente. É o que a gente está vendo nos últimos anos também. Surgimento de startups locais. Só nos últimos editais de governo de incentivo à inovação foram mais de 2,5 milhões de reais captados aqui por empresas que a gente nem conhece, empresas de 1, 2 pessoas, startups já captaram mais de 2 milhões no mercado privado. Então isso está começando a surgir porque é um fenômeno natural. Você junta os insumos e esse fenômeno não ocorre em outras cidades. Ou por não ter escala, ou porque simplesmente não tem a fonte desse insumo que é formação intelectual. E esse é um ponto importante de Sinop, porque a gente sabe que num futuro próximo, a digitalização, a tecnologia e também até a inteligência artificial vai exigir demais de gente capacitada, né? E isso Sinop tem demais, de gente à frente do seu tempo, pronta para esse mundo de IaaS e outros segmentos. Até o Fábio pode falar, porque ele é da tecnologia, ele é um dos... O que acontece? Eu acho que quando o Sinop conseguiu trazer para cá universidades públicas, que a gente sabe que tem uma qualidade de corpo docente forte, certo? Conseguiu estabelecer isso aqui em Sinop. E conseguiu também formar uma qualidade de academia privada. Ela fez com que as melhores, vamos dizer, as melhores pessoas da região viessem para cá estudar. Então as pessoas vêm para cá estudar e acaba formando uma quantidade abundante de pessoas que podem depois ser aproveitadas não, vão ter a iniciativa
de construir empresas que vão fazer essa inovação que o Feliciano coloca. Então, isso é um diferencial de Sinop. São poucas cidades do país, eu acho que tem mais de uma universidade pública. Nós temos 3 instituições públicas, né? A Unemat, o FMT e a UFMT. Temos 3 públicas de terceiro grau, né? Então, você vê que isso é um diferencial para a cidade. Quando a gente conseguiu puxar isso para cá, lá atrás, né, os nossos gestores conseguiram fazer essa movimentação, assim como a parte de saúde, outras, conseguiu puxar esse capital, vamos dizer, intelectual da região para Sinop. E isso vai ser um insumo para qualquer coisa que você vai fazer, porque não adianta ser como o Feliciano falou, o que é uma empresa, né? O que é o Grupo Sinop? O que é a associação comercial? O que é a Unemat? São pessoas, no final da conta, são pessoas. Se você quiser ter uma empresa de sucesso, a primeira coisa que você tem que trabalhar é gestão de pessoa. Então, se você não tiver pessoa, nada vai acontecer, entende? Você pode ter a melhor ferramenta de IA, a melhor ferramenta do que for. Se você não tiver pessoas que tenham a criatividade, que tenham o interesse, que ele se sente incomodado em querer inovar, fazer as coisas diferentes, nada vai acontecer. Isso talvez também o diferencial daqui, porque quando você olha a população que veio para cá, ela veio para cá às vezes com uma única chance de dar certo na vida, porque eles já tinham sofrido no sul do país em algumas migrações, fluxos migratórios, e não tinham conseguido acertar, porque por outras dificuldades, por problemas econômicos. E aí, muitas vezes, esse imigrante que veio para cá, ele tentou no Rio Grande do Sul, ele veio da Itália, veio da Alemanha, veio não sei da onde, tentou no Rio Grande do Sul, teve problema, foi para Santa Catarina, colonizou o sul o oeste do Paraná, e hoje está aqui, entende? Ele veio, vamos dizer assim, subindo ao norte e sendo resiliente. Por isso que eu acho que o diferencial daqui, no final, são as pessoas também. Então, a pessoa, como é que eu vou te dizer? A pessoa que veio para cá, o Feliciano falou, ele não era muito acomodado, né, quieto. Ele tinha aquela inquietude dentro dele. O povo daqui é inquieto de querer fazer acontecer, de querer fazer as coisas, de querer mostrar, né, querer construir. Então, isso tudo, aliado a esse perfil de pessoas, aliado com uma qualificação que a academia vai fornecer, que a tecnologia vai dar para ela, vai permitir, e com o fluxo de capital que está entrando por causa da exportação nossa, dessa nossa vinculação da entrada de capital com a Ásia, que é a região que mais cresce no mundo, faz com que a gente tenha hoje, vamos dizer assim, os recursos para poder investir nessa área de inovação, porque nós vamos ter capital financeiro, nós vamos ter qualificação por causa das academias, nós vamos ter a logística, que hoje a gente sabe que o nosso principal problema era a 163, o aeroporto está resolvido, hoje a gente é uma das poucas cidades do país com fluxo bem considerável para São Paulo, que é a nossa capital do país, e a gente tem as pessoas de toda a região que vêm para cá, e como o Feliciano próprio fala, o cara vem para cá de Vera, não sei de onde, para estudar, chega aqui, volta. Ele chega aqui, ele conhece o ditado, como é que você fala? Conhece o ditado? Conhece a balada e fica, né? Não quer mais voltar. E tem um fenômeno interessante das universidades, que ela faz alguns movimentos na cidade. Primeiro, se enche a cidade de jovem. Você acaba drenando os jovens de Novo Progresso, a Mutum, eles vêm para cá. E é interessante quando você começa a drenar o jovem, a cidade se torna extremamente jovem, né? Só para dar um número, né? Para cada 100 jovens até 15 anos na cidade, nós temos 38 idosos. Lá no sul, de cada 100 jovens, eu tenho 116 idosos. Então, é uma cidade extremamente jovem. Isso vai fazer com que a cidade continue aumentando a renda, porque ele está no início do ciclo de vida dele, e também aumente a população, que são jovens, né? Geralmente vão ter filhos, na média. O outro aspecto interessante também é que você tem um surgimento de uma massa de gente criando inovações para os setores produtivos da cidade. Fui no sábado agora, num evento da pós-graduação da FMT, achei apresentação de projetos de tecnologia. É software, novos insumos, é DDG, é padronização, que vai atingir a indústria da carne, a indústria do etanol, a indústria de produção de alimentos aqui da região. Então, gente estudando problemas locais e gerando novas tecnologias que ainda nem estão no mercado. E um terceiro, esse monte de jovem na cidade está mudando o perfil também de consumo de produtos básicos, elementares. Então, pegar o exemplo que eu gosto de dar, as chegadas dos estúdios em Sinop. É um fenômeno que você vê lá, por exemplo, lá em São Paulo, em grandes centros, lá aqui, por exemplo, a Vitacom, né? Aqueles estúdios 14 metros, 11 metros, eu vi estúdios lá na Vila Olímpia, em Moema, 14 e 11 metros.
E agora, como você está tendo um novo perfil, gente mais jovem, que não quer ter o bem, quer ter o serviço da moradia, quer ter o serviço de transporte, você começa a ver também essa transição. Até porque é um jovem que fica fora de casa o dia inteiro. Fica fora de casa, ele não quer mais, que nem na nossa geração, o sonho era fazer um financiamento na Caixa e ter um Corcel, né? Ter um Opala verde. A minha geração já queria um Monza. Já tava feliz, A gente né? já é mais jovem. É que meu pai, assim, tinha um Opala. E eu ficava assim, nossa, um dia que eu tiver um... Você falou do Monza, era um carro confortável, né? Falei assim, pô, o dia que eu tiver um Monza... Hoje Anos 90. Hoje eu pergunto pro meu enteado, o que você quer aí? Ele fala assim, eu quero assistir uma corrida de Fórmula 1 e quero um simulador aqui pra jogar no computador. E o carro? Não, quando eu tiver tempo eu tirar uma carteira. E casa? Pô, casa, não sei nem onde eu vou morar. Por que eu quero ter casa agora? Não sabe quando vai casar? Então, assim, essa mudança de perfil também muda os hábitos de consumo. Como é que vai ser o entretenimento? Como é que vai ser a mobilidade? Como é que vai ser o formato de moradia, né? Eu fui lá para Shenzhen o ano passado, uma coisa que me chamou muita atenção é que as casas não têm cozinha. Por que não tem cozinha? Porque o chinês não quer saber de cozinhar. Cozinhar demanda tempo. Para que eu vou cozinhar se a Meituan me entrega qualquer comida em 12 minutos? O mercado me entrega em até 27 minutos. O cara tá chegando em casa, já faz o pedido, na hora que ele chega, a comida tá quentinha na casa dele, ele vai lá, sobe e só come. Não vai ter vasilha, não vai ter cozinha. Então, assim, quem está atento a essas mudanças, né, e gerar produtos inovadores, consequentemente vai estar sempre um passo à frente. E eu tô vendo essa transição, principalmente no mercado imobiliário, no mercado de serviço em Sinop. Ele está ficando mais sofisticado, ele está ficando mais especializado e estão chegando novos produtos em todos os mercados, dos mais tradicionais aos mais techs, né? E quais os desafios, então, de Sinop para essa aceleração toda de crescimento? Eu acho que o principal desafio é a gente enxergar essa mudança de hábito de consumo e enxergar a oportunidade da mudança. Ao invés de ficar reclamando de que a outra geração é isso, que agora o mundo vai acabar, meu Deus do céu, olha só, entende? A gente tem esse hábito de olhar para uma mudança de hábito de olhar... Isso é resistência, essa resistência, né? De achar que as pessoas tinham que ser como eram antigamente. Se você Na minha época, né? Se você olhar, eu lembro do meu avô uma vez reclamando, que o pai dele reclamava que ele só queria usar a motosserra para cortar lenha, entende? Então, entende? Então você vê que ao longo da história da humanidade, cada geração que entra, ela entra mudando alguma coisa. É lógico que nos últimos tempos a gente teve uma mudança muito mais acelerada do que antigamente. Então, se você pegar até nossos avós, o método de locomoção era o cavalo desde 10 mil, 20 mil anos, 30 mil anos antes de Cristo. E aí dali saiu para... do cavalo saiu para carro, saiu para avião, saiu para ver o cara na lua. Então mudou muito rápido. E hoje com a inteligência artificial é mais rápido ainda. Isso tudo vai mudar o jeito das pessoas trabalharem. Eu posso fazer duas coisas nesse cenário. Ficar achando que as pessoas não deviam agir dessa forma e ficar reclamando do contexto e achar que todo mundo vai morrer. Ou eu posso enxergar essa mudança de hábito e ver nela uma oportunidade para eu empreender e oferecer soluções para essa mudança de hábito. Então, acho que o grande desafio nosso está nisso aí. Mas quais são as soluções que são necessárias, então, para o dia de hoje, já para esse mundo que está mudando? Eu acho que a gente tem várias demandas, né? São latentes. A de adaptabilidade das empresas, entender que hábito de consumo é diferente, que colaboradores vão ser diferentes daqui para frente, o formato de trabalho, o uso de tecnologias para o trabalho. Hoje a gente está falando de produtos tradicionais que estão se transformando. Só que a gente chegou em 3 mudanças ao mesmo tempo. Isso está gerando um caos, né? Mudança demográfica, geração Z, a gente tem uma mudança de surgimento de novas tecnologias que a gente usa no dia a dia. Tá? Hoje a gente trabalha em casa hoje. Tá? Hoje a gente tem equipes de trabalho que são multidisciplinares e espalhadas. E a gente também tem a mudança dos modelos de negócio, desses hábitos. Mas para a questão, acho que do crescimento de Sinop, a gente tem desafios bem interessantes. Um principal que eu já estou percebendo aqui na cidade é a questão da mobilidade urbana. Se a gente não tiver uma solução de médio prazo, curto-médio prazo para a mobilidade urbana, isso vai mudar o formato dos futuros produtos imobiliários. As pessoas não vão querer se deslocar. Porque se a mobilidade é ruim, eu vou ter uma demanda por não ter deslocamento fora do meu domicílio, ou do meu condomínio, ou do meu prédio. Então isso é um problema, porque isso faz perder socialização, isso é ruim, inclusive, para a inovação, né? Você tem que ter adensamento, mas com conexão, isso é uma coisa que eu vejo claramente, e eu acho também aproveitar os potenciais da cidade.
Eu acho que às vezes a cidade ela desperdiça potencial da formação intelectual aqui, da potencialidade dos colaboradores e aproveitar essas ondas econômicas que vão vir nos próximos anos. SAF, que é o querosene de aviação, a industrialização dos nossos produtos e principalmente consolidar a Sinop como um centro comercial regional que atende de Novo Progresso, lá no Pará, até Nova Mutum. Eu acho que muitos dos nossos comerciantes ainda pensam em Sinop. A gente tem que pensar no 1 milhão de habitantes que a gente atende em toda a região. Você não está vendendo produto mais só para o sinopense que mora ali nos condomínios ou aqui no Maringá. Você está vendendo para o cara lá do bairro Planalto, em Novo Progresso. Você está vendendo para o cara que mora no centro de Guarantã, para o cidadão lá de Alta Floresta. Então, eu acho que é isso que são os desafios de curto prazo para a cidade continuar nessa tendência de expansão. Aí, falando no setor de comércio, que é hoje um dos principais motores de Sinop, né, no comércio de rua, né? Eu acho que a gente entender essa fase da digitalização e conseguir se diferenciar de uma compra simples pela internet e ao mesmo tempo também estar na internet, entende? Então o que acontece? Hoje a gente tem uma diferença tributária muito grande quando você compra um produto, né, lá num marketplace, e hoje os marketplaces estão aí espalhados pela cidade e eles acabam achatando o comércio local. Porque muitas vezes o comércio local ele não tem aquele preço competitivo que o marketplace tem, muito menos a questão tributária. A gente sabe que hoje, por exemplo, a tabela do Simples ela faz muito tempo que ela não é atualizada, então você tem um comércio de rua, provavelmente você escapou da tabela do Simples, nem porque você aumentou o faturamento, porque pensa comigo, se você vendia 100 garrafinhas, 100 celulares desse aqui, e ele custava R$1.000 pré-pandemia, hoje ele custa 2.000, no mínimo, né, certo? Se você vendendo os mesmos 100, você está faturando o dobro, certo? E aí você acaba saindo do Simples. Quando você pega Marketplace, tem muita informalidade naquilo ali, muitas formas meio que, como é que eu vou te explicar, desleais de concorrer. Então você abre 5 CNPJ, um nome do papagaio, o nome do cachorro, outro nome não sei o que, e você está vendendo no mesmo Marketplace. Existem produtos de descaminho, existe uma série de coisas que acontecem ali na internet. E é um ciclo vicioso, porque se as pessoas daqui compram lá, ao mesmo tempo o cara daqui deixa de faturar e ele deixa de gastar no comércio local. Porque quando você compra no comércio local, eu vou ter o meu contador aqui, eu tenho o meu advogado aqui, eu tenho o meu consultor aqui, eu contrato pessoas daqui para trabalharem. Então eu giro a economia de Sinop. Quando você compra de fora, você manda isso aí lá para São Paulo, para outro lugar, e lá essas pessoas vão gastar o dinheiro dele e investirem lá naquela região. Então você acaba drenando de uma forma mais acelerada esse recurso que estava aqui. Você acaba mandando embora. Qual que é o desafio que eu vejo para o comércio local? Ele conseguir quando eu, por exemplo, compro um caderno para revender na minha empresa, eu pago 20% do DST em cima daquele caderno para te revender. Então, se você comprar o mesmo produto com 20% mais barato na internet, é só a diferença de imposto. Entende? Então tem uma questão tributária que é complicada de você suplantar aqui localmente. E você tem essa questão de poder de compra, uma série de outras coisas, ou artifícios legais que as pessoas usam na internet, né, para artifícios tributários para escapar de imposto, para fazer algumas coisas. E você conseguir oferecer uma experiência de compra para o cliente, onde essa experiência valha mais do que esse diferencial de preço, eu acho que é o grande desafio aqui para o comércio local. Você conseguir trazer uma experiência onde o cliente se sinta, vamos dizer assim, não, beleza, custou um pouquinho mais, mas valeu a pena porque eu não precisei trocar a roupa, porque eu consegui provar antes de, né, consegui provar, chegou a tempo, né, para o aniversário do fulano, porque se eu comprasse, às vezes podia não ter chegado a tempo, veio do jeito que eu achava que porque muitas vezes você chega lá, pega uma coisa que você comprou pela internet, chega assim uma coisa totalmente diferente daquilo que você comprou, né, então essa experiência de compra, você entender esse diferencial e não brigar no preço, mas sim brigar na qualidade do atendimento, na qualidade do que você está entregando junto com o produto para o cliente, é o grande desafio pro comércio local. E uma coisa que vocês falaram muito é que Sinop, ela é uma cidade jovem, tem muito mais jovem do que idosos, mas é uma cidade que, apesar de ser muito jovem, ter muito jovem, ela já é preparada para o público idoso ou ainda falta se preparar mais? Eu acho que não é muito preparado para o público idoso, mas para falar.
Não, ela tem essas questões de acessibilidade, parte muito do planejamento urbano, da estrutura urbanística, né, dos equipamentos que existem na cidade. É uma cidade que tem que se adaptar ainda. Como eu falei, né, um dos principais gargalos está na mobilidade e na acessibilidade também. Naturalmente é uma cidade que tem uma pirâmide ainda muito jovem, mas para médio e longo prazo isso vai alterar esse quadro, é natural, o Brasil vai ter um... É que Mato Grosso é muito fora da curva. Enquanto o Rio Grande do Sul, ano que vem, começa a encolher, devido à população ser muito idosa, Mato Grosso deve crescer ainda até 2070, 2072. Então, assim, mas a população idosa vai aumentar. E aí as empresas, os novos produtos vão ter que se adaptar a essas demandas, tá? Essas demandas de acessibilidade. Mas é uma cidade ainda que precisa avançar nessa pauta de acessibilidade. E é uma cidade que ela está sempre sendo modernizada, até pelo público que vem aqui, que é altamente capacitado, os estudantes. E aí deve ter parte do povo, que é como em qualquer cidade do mundo, que faz isso que o Fábio falou. Faz chegar a inteligência artificial, digitalização, vou ficar desempregado, vou não sei o quê. Como que vocês enxergam esse futuro? Com inteligência artificial, com digitalização, ainda teríamos um grande emprego, teríamos emprego para todo mundo, vai ter uma mudança de comportamento. É só você pegar assim, antes do celular, você trabalhava mais ou menos. Agora é feio falar isso, antes do celular eu não trabalhava não. Mas assim... mas de verdade... Cada vez que tem mais tecnologia, eu trabalho mais. Se você falar, depois do WhatsApp, trabalho mais. Porque agora eu trabalho mais tarde e é tudo mais apressado, é tudo mais urgente. Então, eu tenho essa mesma teoria. Mas vamos falar a verdade, vocês também não trabalhavam antes do celular, vai? Eu trabalhava já, mas... Você já? Mas o que acontece? Eu acho que toda tecnologia que chega faz com que o preço daquilo que você está fazendo caia. Porque ela acelera o teu processo de produção daquilo que você entrega. Vamos tentar simplificar. Eu sou um contador, então eu consigo fazer, vamos dizer, fechar a contabilidade de 20 empresas no mês. Agora com a inteligência artificial eu vou conseguir fechar 40 ou 50, vou dobrar a minha produtividade. E eu vou continuar cobrando o mesmo preço. Mas o concorrente vai começar a cobrar mais barato. E aí eu inevitavelmente vou ter que baixar o meu preço. E nesse processo, no médio e longo prazo, acontece com que eu vou ter que fechar mais empresas para ter a mesma lucratividade que eu tinha pré aquela tecnologia. Então a tecnologia ela se torna um diferencial no início, você aproveitando no início você consegue faturar mais, reduzindo o teu custo muitas vezes, mas no médio e longo prazo ele faz com que o preço geral caia, e esse preço geral caindo você vai ter que trabalhar mais para faturar o mesmo tanto. Então, o que eu quero dizer? Você pegar uma vida de uma pessoa há 50, 60 anos atrás, ela, vamos dizer assim, trabalhava teoricamente muito menos do que a gente trabalha hoje em dia. Ela estava muito menos conectada, ela tinha muito menos pontos para trabalhar, então chegava no final de semana, ela estava quieta na casa dela, ninguém ligava para ela para ver uma pauta, para brigar com alguma coisa, para pedir uma demanda, porque muitas vezes não tinha nem como ligar para a pessoa, entende? Então você estava muito menos conectado às coisas acontecendo. A minha visão é de que a tecnologia, cada vez que entra uma tecnologia nova, como principalmente disruptiva, como é o caso da inteligência artificial, você vai acabar, no final das contas, trabalhando mais para faturar menos, entende? Ou seja, trabalho tem. Trabalho vai ter, e pelo contrário, vai ter mais trabalho, entende? Vamos dizer assim, não, agora mecanizou a lavoura, agora tem uma colheitadeira, não precisa mais ninguém para colher. Pelo contrário, você precisa de mecânico, você precisa de técnico, você precisa de novas colheitadeiras, você tem vendedor de colheitadeira. Entende? Toda a tecnologia que ela entra, ela faz com que quem embarcar num primeiro, segundo momento ali, ele o primeiro, porque esse aí vai ter que investir muito para desenvolver a tecnologia. Mas logo em seguida o pessoal que entra, ele acaba conseguindo ter uma lucratividade maior, mas isso ao longo do tempo ele tende a fazer com que o preço daquele produto ou serviço ele caia, e ele caindo, né? Então vamos imaginar uma roupa, né? O custo de produção de uma roupa hoje e há 40, 50 anos atrás, né? Que as pessoas tinham que comprar, né? A fazenda, né? De tecido, ir lá, costurar em casa. Então o custo para produzir uma camiseta ele era muito maior do que é hoje, né? Hoje nós temos tecnologia, o preço da camiseta cai, certo?
mas a gente tem mais camiseta, e aí tem mais fábricas de camiseta. Então, a tecnologia, ela pelo contrário, eu vejo sempre pelo contrário. Toda tecnologia nova que entra é uma oportunidade para num primeiro momento você se qualificar e aproveitar aquilo lá para ter um diferencial, para você montar um mercado para você ter uma lucratividade maior, mas ao longo do tempo, ela não vai fazer com que porque esse negócio de ter uma renda universal, não sei o quê, eu acho assim, tipo, muito inocente as pessoas falarem disso, entende? Porque muito dificilmente a gente vai chegar num ponto onde a gente fique sentado, sabe, ligado numa máquina, só aproveitando, desfrutando a vida, né? Pelo contrário, se a gente tiver tempo ocioso, pelo perfil do ser humano, pelo que o instinto do ser humano, nós vamos inventar mais coisas pra gente fazer. Sem dúvida. E a gente vai ficar inventando, agora tem mais... Não, agora eu tô dando conta do meu serviço em 4 horas. O que eu vou fazer com essas outras 4 horas? Você vai começar a criar, inventar coisas e criar mais problemas para você resolver, e inventar coisas, cenários para você criar. E aquele problema que você tinha antes, né? Você resolve mais rapidamente, mas a gente é inquieto. E essa inquietude faz com que a gente, quando tem um tempo ocioso, crie mais coisas. E você, como vê isso, Feliciano? Questão de tecnologia, assim, até o prêmio Nobel desse ano de economia foi sobre tecnologia, né? Impacto da inovação e produtividade, que foi o Joel Meeker, foi o Philippe Anguillon e o Peter Howitt. Qual que é a ideia básica? Tecnologia aumenta a produtividade. Trabalha mais, vai ter mais renda, vai melhorar a produtividade. Só que qual que é a situação? Tecnologia, ela desloca emprego. Aquelas funções repetitivas, mais maçantes, elas desaparecem. Elas literalmente desaparecem. O detalhe é, a sua população, a população da nossa cidade está preparada para uma chegada de drone? E essa é a questão. Isso, é a transição. Se você não se preparou para esse novo mundo, se seus filhos, se os seus colaboradores não conseguem usar a IA, eles vão ter problema. Se o cara lá que trabalha na fazenda não vai conseguir operar um drone da DJI, né, que antes ele fazia na mangueirinha lá nas costas, aplicação de um produto, você vai ter um problema. Então o detalhe é, a gente está preparando essa geração que está vindo para usar essas ferramentas? É a mesma coisa, né? Antigamente o cara para dirigir um trator, era só saber dirigir, tocar marcha e pegar o volante. Hoje em dia ele tem que fazer a programação de linha usando um GPS, que custa lá seus $100 mil, saber programar um software. Então, essa situação, até converso com um amigo meu que trabalha com essa parte de integração de sistemas do agro, ele fala, cara, eu preciso de gente para fazer integração de software, de empresas com o software das fazendas. Não encontro ninguém. Então, essa é a pergunta. A gente está se preparando para essa transição? Se a gente não se preparou, a gente vai sofrer. Se a gente se preparou, a gente vai surfar na onda. Depende de qual que é a sua preparação. E aí, pessoal, até pra gente finalizando, eu queria que vocês me contassem alguma história, alguma coisa que vocês já viveram que representa o que é a cidade de Sinop. E esse é um quadro até que a gente vai... Roda a vinheta aí do Essa é Minha Sinop. E aí, quem começa contando rapidamente, um minuto e pouco, uma historinha rápida que mostra o que é Sinop pra vocês? Na universidade, a gente recebe várias delegações estrangeiras que vêm conhecer Sinop, porque Sinop é uma referência nos indicadores econômicos. Toda semana, todo mês chega uma delegação dos Estados Unidos, uns argentinos, uns chineses. E eu gosto de falar que Sinop é como se fosse um Kinder Ovo. Você abre e é uma surpresa, porque as pessoas, quando elas chegam na cidade, e eu levo para fazer um tour na cidade, passear pelos bairros, passear pelo centro da cidade, elas ficam assim, eu não imaginava que era assim. Eu estou surpreso, deixa eu tirar foto para mandar para as pessoas acreditarem no que está acontecendo. Então, até semana passada, estou com um pesquisador na Universidade de Brown, ele falou assim, não, eu tenho que tirar foto disso. Eu não imaginava, e os americanos lá perto de Boston não devem nem imaginar que tem uma estrutura urbana no meio da floresta. Ele ficava tirando foto e falou assim, calma aí, eu tenho que tirar foto disso. Porque os caras não acreditam, eles não queriam nem financiar a pesquisa, porque eles falam assim, você vai pesquisar o que lá no meio do mato? Lá não tem nada, lá não existe nada, um negócio de 50 anos, o que vai ter perto da floresta amazônica? Então, eu gosto de falar que sempre que chega uma delegação, eles ficam assim, com aquela sensação de surpresa absoluta e começam a sair por aí fotografando para mandar para os seus países. Eles falam assim, ó, não era nada do que a gente imaginava. Eu achei que ia chegar aqui, encontrar onça, encontrar árvore, floresta, e eu vejo uma cidade dinâmica, moderna e que cresce a números surpreendentes. É isso que eu falo de Sinop. Eu lembrei agora, semana passada, a gente esteve junto numa recepção para uma delegação de argentinos que estava aí, lá na Câmara,
Secretaria de Desenvolvimento Econômico que promoveu. E aí um argentino lá pelas tantas fez uma pergunta, abriu para perguntas, e perguntou se tinha esmagadora de óleo aqui também, porque a gente falou muito do etanol, né, e acabou não falando do óleo. Daí a gente falou assim, tem uma esmagadora de óleo de soja. Aí disse, esto é muito malo. Ou seja, acho que isso resume um pouquinho, né, do que a gente provoca no estrangeiro. Eles olham para cá e dizem, meu Deus, né? Nós estamos ficando para trás, o potencial daqui é muito grande. Então, quando ele olha que aqui já tem esmagadora de soja, aqui tem todo o potencial produtivo que tem, ele entra aqui para o interior e vê aquele monte de área de pastagem que ainda pode virar a área de soja, né? Quando ele vê que aqui nem toda a área ainda está produzindo milho, né? Só está produzindo, uma parte dela produz soja, outra parte a gente ainda faz cobertura, não aproveita como milho na safrinha. Então isso aterroriza a região. E aí eu também lembrei quando eu cheguei aqui primeira vez, em 99, meu pai tinha feito um negócio aqui, comprado fazenda, eu vim aqui encontrar ele, né? E aí ele me pegou na caminhonete, né? Uma caminhonete com carroceria de madeira, né? A gente pegou e deu uma volta na cidade. E ele foi entrando no meio do mato, foi longe. Nós quase atolamos a caminhonete e tal coisa. Ele subiu em cima lá, tinha um barredo, sabe? Um lodo, uma coisa perdida assim no meio do nada. Ele parou assim, diz, aqui vão construir a catedral. Era um lugar no fim do mundo. E hoje é no meio da cidade, entendeu? Hoje é um dos lugares mais nobres da cidade. Então, isso assim, você pensa, meu Deus, quando eu olhei aquele lugar a primeira vez, não tinha mais nada da cidade, não tinha nada ali, entende? As áreas, quando você conversa com o pessoal que é mais pioneiro, né? Eu não me considero pioneiro, que eu cheguei aqui, primeira vez que vim para cá em 99, mudei em 2008. Você vai nas regiões onde hoje a gente mora, onde hoje tem os bairros. Eu lembro de ter visitado alguns daqueles lugares, né? Você não acredita que hoje é o que é, entende? O que está colocando. Então, acho que isso é Sinop, sabe? A mudança, se você ficar 2 ou 3 anos sem vir para cá, quando algumas pessoas a gente conhece que ficam 2 ou 3 anos, eles já não reconhecem a cidade em muitos aspectos. Hoje, a quantidade de prédio que a gente tem verticalizando, né? O Grupo Sinop, inclusive, é um dos que capitaneam esse movimento, né? A quantidade de prédio que está sendo construído está mudando muito rapidamente o cenário da cidade. Está mudando o perfil das pessoas, está mudando uma série de coisas. Então, isso eu acho que é Sinop, a transformação, é como as coisas mudam rápido e como as pessoas vêm para cá e se assustam com o nosso potencial. Feliciano, Fábio, eu queria agradecer demais a presença de vocês, foi um bate-papo muito bacana. E esperamos em breve vir falar mais sobre Sinop, né? A cidade que surpreende. Então, continua surpreendendo e vai surpreender por muito tempo ainda. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Fechado, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal. E para vocês, a gente fica por aqui com esse episódio, mas em breve mais um episódio do Pode Transformar.